E aí, tudo beleza? David Art aqui do Chief of Design, tô gravando mais um vídeo pra você. Nesse vídeo a gente vai falar sobre cor. E um dos principais erros que nós cometemos, nós designers, a galera de uma maneira geral, quando estamos falando sobre cor. Quando a gente está ensinando sobre cor, quando a gente está conversando sobre o tema, apresentando para um cliente. Vamos trocar uma ideia sobre cor, vamos falar sobre isso. Bora, vamos nessa. Eu não sei se você sabe, mas cor é um assunto muito bem quisto por todo mundo. A procura por cor, ou pelo tema cor, no Chief of Design, por exemplo, cresce bastante no final do ano, porque as pessoas querem saber qual cor utilizar, qual o significado das cores. Quando você está ensinando design, os alunos, os iniciantes, eles ficam muito empolgados com o assunto psicologia das cores, cor, harmonia. É um assunto que, se você vai dar palestra, por exemplo, vai ter sempre gente interessada em saber. E aí dá pra, pulverizar o tema, né? Então, cor pra tal coisa, cor interface, cor pra marca, cor você pode utilizar de tal jeito, qual que é o significado, e por assim vai. Cor é um assunto bem complexo, porque, na verdade, cor não existe assim de forma tangível, né? Cor é uma impressão dos nossos olhos através da reflexão da luz, né? A luz bate no objeto, o nosso olho capta isso e o nosso cérebro interpreta aquela onda e aí a gente consegue exibir a cor, né? Eu tenho um vídeo sobre cores aqui no canal, onde eu explico todo esse processo fisiológico, significado, harmonia das cores. Tem um curso Fundamentos do Design Visual que também você pode conferir. E sempre quando você tiver uma dúvida, no YouTube, digita aí Chief of Design mais tema, que aí eu vou aparecer para você. Se eu não aparecer, você manda uma mensagem para mim no Instagram que eu posso pensar em criar um conteúdo referente à sua dúvida, tá bom? E uma das coisas que nós erramos quando estamos falando sobre cor, uma das coisas que até me deixam meio pé da vida assim quando falam sobre cor, que eu vejo alguns conteúdos aí, eu até entendo que são na boa intenção, não todos, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas alguns ali para ensinar, né, para levar design para as pessoas, mas que acaba cometendo um equívoco, porque a maioria dos conteúdo sobre cores, principalmente a parte de psicologia das cores, ele é meio arbitrário, ele é meio direto. Ele encapsula uma cor a um determinado significado, entrega e é isso. E quando a gente fala sobre cor, tem uma palavrinha que a gente pode utilizar e que a gente pode utilizar bastante no design como um todo, que é a palavra depende. Porque cor é um assunto complexo e depende de várias coisas. Como eu disse, cor é um assunto muito bem quisto. E por que ele é bem quisto? Porque a gente sempre tem uma experiência com cor, com objetos coloridos, então a gente lembra, que nem tinha uma piada, o pessoal, não sei se da sua época, né, mas o pessoal falava, um Fusca Azul, aí aparecia um Fusca Azul, você descia o soco no seu amiguinho. Tem coisas boas e coisas ruins na nossa memória referente às cores. A gente tem preferências por cores, né? Dependendo das nossas experiências com elas, dependendo do contexto cultural, dependendo da nossa própria percepção fisiológica, né? No quesito ali de capacidade de ver as cores, né? Porque você pode ter uma capacidade um pouco diferente da minha. O mesmo tom de azul pode ser visto de maneiras diferentes por pessoas diferentes. E se você tiver um déficit, né, tiver algum problema de visão, tiver daltonismo, alguma coisa nesse sentido, vai ser mais diferente ainda. Então, cor é um assunto complexo. E o tipo de conteúdo que eu vejo quando nós estamos apresentando para um cliente, quando a gente está ensinando sobre cor, que fala assim: olha, cor vermelho representa amor, cor amarelo representa alegria, cor azul é do mar, verde é da natureza. Esse tipo de conteúdo que não tem uma palavrinha depende, que pega uma cor e tenta enjaulá-la em um só significado, realmente é danoso para o entendimento e para o trabalho com cores. Porque cor, como eu gosto de utilizar uma frase do livro Psicodinâmica das Cores, que foi um dos principais livros que eu li sobre cores até hoje, que diz o seguinte, né? Livro Psicodinâmica das Cores em Comunicação, tá? Não sei se esse livro ainda existe, mas de qualquer forma tem link aqui da Amazon de livros para você conferir aqui do TIFF com alternativas. Nesse livro tem a seguinte frase: a cor é uma linguagem individual, o homem reage a ela subordinado às suas condições físicas e às suas influências culturais.
Então, a gente não pode encapsular, enjaular, de forma arbitrária, determinar um significado ou alguns significados para uma cor. Porque depende de vários fatores. E, na verdade, a percepção da cor pode mudar de acordo com várias coisas em volta dela também. Por exemplo, um amarelo ele pode ficar mais vivo ou ele pode ficar mais opaco, dependendo da cor que está do lado dele. E outras cores também, né? Dependendo dos elementos, da composição, do contexto da arte, você pode passar uma mensagem de alegria para o amarelo, mas você também pode passar uma mensagem de apatia, talvez de doença, uma coisa meio deprê. Para o azul, a mesma coisa. Quando a gente lida com cor, o assunto é muito mais complexo. A gente tem que pensar no contraste, a gente tem que pensar na relação da cor com os objetos, os elementos que estão em volta dela. E a gente tem que levar sempre em consideração as condições físicas, seja as condições físicas do ambiente, né? Então, por exemplo, um objeto físico é um carro, dependendo de como a luz está batendo, talvez você tenha uma percepção diferente da cor. Você já deve ter visto alguns carros que em roxo, por exemplo, que você olha assim no sol é tipo roxo, aí você vê com pouca luz ou com luz que não é natural, ele muda de cor, ele fica mais frio, mais quente, enfim. Então existem essas questões externas, existem as questões de composição do layout, né, trazendo mais pro design visual gráfico. Então, os objetos que estão em volta, as outras cores que estão em volta, a proporção utilizada de cor em cada objeto. E existem as condições fisiológicas dos seres humanos que a gente tem que levar em consideração também. E principalmente as influências culturais. As influências culturais realmente são que determinam o significado das cores. E cada país, cada região, cada população, cada gueto, grupo, pode trazer um significado para uma cor diferente. Dependendo da influência cultural, o significado da cor pode virar do avesso, pode mudar completamente. A gente tem vários exemplos aí. O branco, que aqui no Ocidente a gente remete muito à paz, a gente utiliza muito no Ano Novo. Você deve saber que na Ásia eles remetem a luto, então ao contrário daqui que a gente utiliza mais o preto no luto. O verde, por exemplo, é uma cor que está presente praticamente em todos os países de cultura muçulmana, né, de religião muçulmana, porque ele representa Deus, divindade para eles. E as cores também foram ganhando significados diferentes, foram mudando as questões culturais de acordo com o tempo. A gente tem um exemplo básico, né, do rosa e do azul, que muito tempo atrás o rosa era utilizado por meninos, era mais para meninos. Hoje em dia a gente utiliza mais o rosa para meninas. Claro que eu não estou entrando aqui na questão política, né, pelo amor de Deus, né, você tem compreensão disso, né, inclusive não tem nada a ver menino usar rosa, menina usar azul, não tem nada a ver, mas a gente sabe que no Ocidente, né, se você for dar um presente, por exemplo, para uma mãe que tá grávida, né, de um menino, você tende a dar uma coisa mais azul do que rosa, né, natural. Mas isso é aqui. Talvez lá na Ásia, em alguma outra parte do mundo, seja diferente. E além dessas questões mais macros, maiores, que nem eu tô passando aqui sobre região, sobre país, também existem as questões menores, de guetos, de grupos, de associações. Por isso que quando a gente está trabalhando com design, a gente precisa entender para quem a gente está comunicando, com quem a gente está conversando com aquela peça. E seja ela digital, seja um site, seja ela gráfica, seja ela uma animação. Por isso que você, ao ver um conteúdo aí no Instagram, às vezes no YouTube, falando, olha, o preto representa luxúria, o branco representa paz, o roxo é misticismo, é fantasia e por aí vai. Você tem que sempre pensar, tá, isso pode ser, isso é uma das possibilidades de significados que essa cor pode trazer consigo. Mas, na hora da aplicação, depende. Na hora da composição, até mesmo de um look, por exemplo, depende. Se você colocar uma roupa ali,
um tom de azul com uma calça branca, vai dar um ar mais leve. Se você utiliza esse mesmo tom de azul com uma calça preta, por exemplo, você vai tirar esse lado mais leve, assim, talvez mais verão, e vai deixar uma coisa mais formal. Então depende muito, depende das relações entre as cores, das relações entre os elementos de cores, depende das relações culturais, das influências culturais, depende do momento que nós estamos vivendo, o que aquela cor significa naquele momento, e depende das condições também físicas, né? Sejam elas externas, então as questões que estão em volta, dependendo do monitor que você está vendo, a cor pode ser interpretada de uma maneira diferente. E aí? Aí você utilizou uma cor com pouco contraste, a pessoa está acessando ali com um monitor que não é tão bom e vai confundi-la, ela não vai conseguir fazer a interação. E também o homem está subordinado às suas próprias condições físicas. Então a gente tem que entender que cada pessoa pode ter interpretações diferentes de acordo com aquilo que ela vê. E não só isso, com as experiências que ela também teve ao longo da vida. Infelizmente essas questões a gente não tem controle, essa parte de experiência e essa parte de condição física de cada indivíduo, mas a gente pode minimizar isso. Como a gente pode minimizar? Pensando numa composição melhor, utilizando a harmonia das cores, lidando com o contraste entre elas. Mas sobre isso eu tenho um outro vídeo falando sobre cores que eu vou deixar aí para você continuar assistindo. Combinado? Então, quando o assunto é cor, e não só quando o assunto é cor, quando o assunto é design, sempre pense na palavrinha depende. Não é nada arbitrário, não é nada preto no branco, literalmente, né? Depende. Claro que existem algumas coisas básicas, né? De alinhamento, de espaçamento, de contraste, que talvez sejam um pouquinho mais diretas. Mas mesmo assim, às vezes depende. Então toma cuidado com essas definições ou esses significados que às vezes você pode ver aí na internet que determinam que uma cor segue somente um determinado significado, que passa somente uma mensagem. Não é assim que funciona. Não é assim. Presta atenção na hora que você estiver estudando sobre cores, na hora que você estiver compondo o seu look, na hora que você está criando uma marca para alguém, na hora que você está fazendo um site, um aplicativo. Tem que levar em consideração várias coisas, depende. E você como designer tem que ter o bom senso, o discernimento e a visão, a percepção de design para poder compor tudo isso da melhor maneira possível. Então você tem que usar a sua cabeça, o seu cérebro, na hora de utilizar as cores. Combinado? Se você gosta sobre cor, como eu já disse, eu vou deixar um vídeo aí para você continuar assistindo. Se tem alguma dúvida sobre design, deixa aqui nos comentários. Eu esqueci de falar, né, no vídeo, mas é importante que você deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Você pode ser membro do canal bem baratinho também. Tem um curso Fundamento do Design Visual para você conferir aqui na descrição. E segue a gente no TikTok e no Instagram. tifeldesign.com.br é o nosso blog. Eu vou indo nessa, estudar aí galucha, estudar galucho. Um forte abraço, até mais, valeu, fui!